boa tarde. Acho que vamos dar início aí à nossa reflexão, né? 1055, mais de 1.060 pessoas acompanhando o nosso encontro. Desejo uma ótima tarde a todos. Um alô para as minhas colegas aí mais próximas, né? Vanessa e Michele, que vão ajudar na mediação da fala do Leão. E eu já comentei isso com ele, e é uma honra ser anfitriã da fala dele, é uma pessoa que eu admiro muito, a gente trabalha próximo. E a gente vai refletir hoje, gente, o Leão vai conduzir a gente a conversar sobre a tecnologia nas atividades não presenciais, da urgência para a intenção pedagógica. Um pouquinho aí do Leão para vocês. Ele é matemático, especialista em gestão da qualidade e produtividade, tem experiência na docência de matemática, física e eletrotécnica, já trabalhou na coordenação e direção de escolas e hoje é, atualmente, supervisor pedagógico do Sistema de Ensino do Brasil. A gente trabalha bem próximo, eu sei que ele vai trabalhar de maneira brilhante aí esse tema, promovendo reflexões bem significativas para nós. Leão, seja muito bem-vindo, contigo aí. Obrigado, Yasmin. Obrigado, professora Vanessa também, a Michele, que as três aí conosco nessa mediação. Então, eu vou procurar tratar de uma forma bastante prática sobre o uso das tecnologias nessas atividades não presenciais, porque é o momento que estamos vivendo agora. Bom, antes de entrar um pouco na prática, eu gostaria de trazer à tona o que nos levou, né, ou melhor, o que nos trouxe até aqui. Então, nós temos aí do período de 9 de janeiro deste ano até 11 de março, um período em que houve muitas incertezas em razão de comunicados, por exemplo, o tweet que a OMS publicou sobre o surgimento de um número elevado de casos de pneumonia na China, e no meio disso, nesse intervalo de tempo até o 11 de março, a gente teve aí vários comunicados entre instituições como a OMS e também órgãos de governo, principalmente com a China, até que a OMS, enfim, declarou o novo coronavírus como uma pandemia. A gente viveu nesse momento muita expectativa, situações aí envolvendo incertezas e alguns casos urgentes a tratar. E eu queria justificar o tema da seguinte forma, né, tentando aí buscar uma analogia. Quando a gente entra no regime de urgência, a gente sabe que precisa fazer algo, mas tem uma investigação para que a gente possa acudir um possível problema. O cara sentiu uma dor ali no abdômen, foi diagnosticado com apendicite. Faz os exames, vai para a mesa de cirurgia, acode, resolveu, né? O problema é se não acudir em tempo, ficar demorando muito. E se demorar muito, nós temos uma situação de emergência. Vocês podem reparar que na frente de ambulâncias não está escrito urgência. Está escrito em ordem invertida as letras emergência. Para quem olha no retrovisor, lê da maneira correta a palavra emergência. Ali é a situação emergencial. Ali abre caminho, porque temos que fazer alguma coisa, mesmo não sabendo exatamente o que fazer. Então, o que ocorre do período de 15 de março para cá, que eu coloco como um período emergencial? Eu até peço licença para citar aí o caso de Minas Gerais, que é o estado que eu atuo como supervisor pedagógico da editora. Em 15 de março, que era um domingo, o executivo estadual, o governador, ele tomou a decisão, a medida de paralisação de toda a rede estadual a partir da quarta-feira, 18 de março. E nessa tomada de decisão, quando isso foi publicado por rádio, por TV, mesmo no domingo, já logo na sequência, na segunda-feira, dia 16, muitos municípios resolveram também seguir essa medida, essa orientação. Eu até estava em um município
aqui no sul de Minas, que eu ficaria a semana toda, de segunda a sexta. Fiz um trabalho na segunda-feira o dia todo, quando recebi a notícia da coordenação pedagógica, que a partir de terça-feira a gente já não ia mais acompanhar por decisão do Executivo Municipal. Então, uma decisão coerente, acertada, uma decisão que era necessária ser tomada, porque tínhamos uma série de incertezas ainda a serem resolvidas, né? E aí, nesse período aí, até o 28 de abril, que foi quando foi publicado o parecer do Conselho Nacional de Educação. Então, nesse período todo, a gente viveu um momento, e eu acho que vivemos ainda, um misto desses 3 pontos que eu coloco como um alerta aí. Parece um semáforo, né? A gente tem um misto aí de medo pelo desconhecimento ainda profundo sobre o que está acontecendo. A comunidade científica ainda está estudando muito como agir com o vírus. Então, aí vem outras medidas, como medidas de isolamento. Passamos por uma série de situações de aprendizagem, de aprendizado ainda contínuo, né? Esse momento de agora é o momento de aprendizado. Muitas coisas vieram à tona com essa pandemia, mas o importante é, se há algo que a gente pode tirar de positivo, tirando a tragédia de lado, é claro, a gente não quer que as pessoas morram, que as pessoas adoeçam. Mas pensando de forma mais otimista, o que eu posso tirar de bom disso para crescer? O que eu posso fazer em equipe, nos reunindo virtualmente, que é o que está acontecendo agora nesse modelo síncrono, né? Nos reunindo virtualmente. A aprendizagem que eu tenho, eu vou transmitir para o meu parceiro de equipe, vou compartilhar um aprendizado novo, uma ferramenta nova que eu aprendi a utilizar. Eu estou aberto a novas aprendizagens, receber também de um companheiro, uma companheira de equipe, sugestões, estar aberto, né, ao diálogo. O que eu vou fazer com isso? Porque na fase do medo houve, primeiro, uma correria, principalmente nos grandes centros, aos supermercados, às farmácias. Depois as pessoas foram aprendendo que não precisava nada disso. E aí, essa situação emergencial tem que mudar de rumo. E qual é o rumo que tem que se dar? É um rumo para sair da emergência, daquele momento que a gente não sabia muito o que fazer, para a intenção pedagógica. Se a gente não cuidar de planejar as aulas, as atividades não presenciais, que não necessariamente é tudo digital, é tudo online. É claro que aqui eu vou dar um foco nessa questão das ferramentas digitais, né, e plataformas, mas a gente sabe, a gente entende a diversidade do Brasil quanto à infraestrutura de internet, acesso a equipamentos pelos alunos, pelas famílias, né? Mas, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Por quê? Porque se demorar muito, essa curva de aprendizagem começa a cair. Eu marquei aí um ponto P qualquer no eixo vertical, em função do tempo no eixo horizontal, significando aí, traduzindo-se em um dado ponto da aprendizagem desse aluno. Nem fui no platô da curva, mas é só uma posição aí no gráfico. Vocês concordam comigo que se começar a demorar muito, atrasar muito isso no tempo, para atingir essa mesma proficiência P, no alargamento aí do tempo, o esforço não vai ser maior? É claro que o esforço vai ser maior, porque a gente tem que tomar medidas bem intencionadas, planejadas, para evitar o retrocesso no processo educacional. Isso até está citado lá no parecer do CNE. Fala em algum dado momento, que eu li lá do parecer, sobre essa preocupação do retrocesso no processo educacional, no processo de aprendizagem também. Tá? Então, o esforço para se alcançar uma mesma proficiência, uma mesma aprendizagem, vai ser maior. Eu só peço atenção que eu sei que tem muitos aqui que conhecem
a teoria de resposta ao item, não confundir este gráfico, né, essa função, com a curva característica do item, tá? Só fazendo um parênteses, que lá na TRI, o eixo vertical é probabilidade, né, chance de acerto em função de uma proficiência, de domínio de habilidade, tá? Então, embora o aspecto seja parecido, mas a leitura que se faz aí das grandezas nos eixos é diferente. Bom, então, o que eu quero propor para vocês aqui agora, tá? Podem escrever aí no chat que eu quero acompanhar. Façam a leitura desta imagem para mim, por favor. Façam a leitura desses elementos e escrevam aí no chat o que você está entendendo dessa imagem, não é? Qual dos 5 sentidos, pensando nas ciências, está sendo abordado aqui? O que vocês estão entendendo dessa imagem? Coloca aí para mim, por favor. Escrevam no chat. Façam a leitura dessa imagem. Está havendo uma tentativa de comunicação aí. Observem os elementos dessa imagem, de cada quadrinho aí dessa tira. Na verdade, eu até construí de forma diferente para eu poder me posicionar aqui. Então, o que vocês observam dessa tirinha aí? O que está acontecendo? Qual dos 5 sentidos está em, como é que se diz? Em análise? Coloque no chat para mim, por favor. Audição, isso. Visão e audição, ótimo. O que leva vocês a concluírem que é a audição? Escrevam para mim, por favor, por que é a audição? Qual que é a conclusão que vocês tiram que levou vocês à audição? Ah, alguém falou das ondas, né? Parece esse elemento gráfico, né? A audição pela imagem. A menininha estava com o fone de ouvido e acabou se manifestando na mesma altura daquilo que ela estava ouvindo, talvez, da música, alguma coisa, né? A outra pessoa aqui, está correndo muito rápido, diz que é pelo jeito que ela perguntou o quê, né? Porque ela não ouviu. É isso, gente. A questão aqui é a seguinte. Esse modelo que nós estamos trabalhando aqui, simples. Eu tenho aí 4 quadrinhos aí de uma tirinha, né? Dá até para brincar com isso, trazendo para o lado científico, né? A expressão, como ela está escrita, toda a análise gráfica, né? A reação de quem recebeu a pergunta, essas frentes de onda, parece que estão empurrando a menina para trás, né? Então, isso tudo que vocês escreveram para mim, nesse modelo aqui, ao vivo, online, que eu chamo de síncrono, né? Nós estamos todos no mesmo ambiente, conectados ao mesmo tempo e em interação, né? Interação envolve pessoas. Nesse modelo síncrono, eu estou buscando o quê? Estou buscando evidência da aprendizagem. Então, nós estamos todos ao mesmo tempo, todos conectados no mesmo ambiente, está havendo interação. Então, interação é diferente de interatividade. Nós estamos tratando com pessoas diretamente, né? Eu posso aproveitar o momento síncrono para dar orientações sobre conteúdo. O momento síncrono, ele não pode ser assim... Não é que não pode, eu não queria ser tão taxativo nisso. Mas podem crer, uma aula de 45, 50 minutos, se ela for o tempo todo expositiva, colocando a criança, o jovenzinho, muito tempo com exposição de tela, não é bom. E dá um tédio danado. Então, se você puder, no momento síncrono, quem conseguir ter a possibilidade de, em um dado momento, estar com todos os seus alunos em um hangout
ou o próprio Zoom, né, que a gente está usando agora, use orientações, procure buscar a evidência da aprendizagem, provoque seu aluno, faça perguntas, abra para que ele responda, sabe? Isso registra a presença, né? Você pode trabalhar com conteúdo também, mas bem orientado e não excessivo, né? Com a presença de todos. E aí é que entra uma questão importante, que eu acho que essa situação que a gente está vivendo de momento de isolamento deu uma escancarada, assim, sabe? Colocou à tona, que é a questão da cultura digital, né? A cultura digital está prevista na Base Nacional Comum Curricular, já era orientada em documentos anteriores, que são válidos ainda, né? Por exemplo, a BNCC, ela vem à luz das diretrizes curriculares, então são documentos válidos. E a cultura digital, ela, não vou aqui enunciar, mas eu estou pensando no seguinte, os impactos que ela traz na nossa vida pessoal e na nossa vida profissional. O que eu faço com isso? Entende? Então, eu queria contar aqui uma entrevista que eu vi na televisão, né? Mineiro adora um caos, né? Adora contar uma história. Então é o seguinte, algumas semanas atrás, umas 5, 6 semanas atrás, eu estava assistindo o Globo Rural falando sobre a colheita de café aqui no sul de Minas. E aí o que aconteceu? O sujeito entrevistou lá os catadores, né? O pessoal que trabalha na lavoura, na panha de café, como diz aqui, e num dado momento ele chegou num trabalhador rural que opera a máquina, que opera a colheitadeira. Então, qual é a situação? Uma colheitadeira substitui 100 pessoas. E na entrevista fica claro que há uma quebra na frente de trabalho, né? Desemprega alguém. Mas, por outro lado, esse emprego está mudando de lugar. E esse cidadão aí, que trabalha na colheitadeira, que se capacitou, que buscou formação, usando tecnologia, ele aumentou o rendimento dele, o salário dele em R$2.000. Quer dizer, é assim que funciona, entende? A gente não quer que ninguém perca o emprego, não é isso. Mas estudar tem que ser prioridade, né? A educação tem que ser prioridade. Outra situação que eu quero colocar aqui é a comunicação. Essa comunicação, como é que ela tem que ser? Essa comunicação ela tem que ser uma comunicação objetiva, ela tem que ser uma comunicação clara, ela tem que ser atingível, com meta atingível. Não prometa na comunicação algo que você não vai conseguir fazer com o teu aluno. E outra questão, a gente não pode partir do pressuposto que o mediador familiar, alguém da família, vai substituir o papel do professor, vai realizar a função do professor. Muitos pais, ou qualquer que seja o responsável por esse aluno, ele não vai, talvez, ter a mesma desenvoltura, a mesma performance do professor. Então, essa comunicação tem que ser muito clara. Aos gestores, eu indico uma comunicação que você possa aproveitar para fazer medições, para você ouvir as famílias, sentir um pouco, de maneira amostral, a satisfação deles em relação às decisões. Eu li hoje cedo um decreto de um dado município que eu atendo. E assim, na minha visão, está perfeito, porque pensar em muitos detalhes sobre e se eu não conseguir atingir todos com conteúdo digital, com plataformas online para o assíncrono ou para o síncrono, né? O assíncrono eu vou tratar daqui a pouco. E se eu não atingir? Tem lá em papel. Quem leva o material impresso? Tem lá no decreto normatizado, definido, quem leva esse material até a casa das famílias. Então, uma série de ações que estão muito bem comunicadas por um decreto público, né? É um ato público, que ajuda muito. E ela é impessoal, né? E voltando para a comunicação do professor com o aluno, da coordenação pedagógica para o aluno, ela tem que ser temporal.
a gente tem que cuidar que esses roteiros têm que ter começo e fim. Eu gosto muito do modelo quinzenal. Muitos municípios estão adotando o roteiro quinzenal. Mas tem municípios adotando o roteiro semanal. Não há problema nenhum também, né? São estratégias de cada um. E aí, o que eu quero colocar é que nessa comunicação, quer que seja o modo que você esteja trabalhando, síncrono ou assíncrono, ela tem que ser clara, objetiva, né? Sair da subjetividade, impessoal, né? E periódica e com metas atingíveis. Eu acho que nós estamos vivendo agora o momento, assim, o mais como é que se diz? Provável é que muitas escolas, muitos municípios estejam trabalhando no formato assíncrono, né? O que é o formato assíncrono? Os professores e os alunos não estão todos os momentos conectados, nem ao mesmo tempo e nem o tempo todo conectado, certo? E quando eu não estou com os meus alunos o tempo todo conectado, porque eu comuniquei uma dada orientação, uma atividade que ele vai fazer utilizando o livro do Aprende Brasil ou utilizando a plataforma da Aprende Brasil On, né? Vai ter um momento que esse aluno não vai estar com o professor realizando essas atividades para depois fazer uma entrega para esse professor. Então, isso implica numa flexibilidade. E flexibilidade também oportuniza a cada aluno impor o seu próprio ritmo de aprendizagem. Ele se impõe o seu ritmo. Então, ele pode trabalhar conforme ele consegue aprender. Aí ele vai por um dado canal de comunicação e regulado, normatizado pela secretaria, fazer um contato com o professor lá, respeitando determinadas regras, né? Também no assíncrono é possível fazer verificação, coletar evidências de aprendizagem, evidências que se tornem visíveis ao professor. Essa evidência tem que ser aparente. Então, vocês podem focar naquilo que é essencial. Quem escutou o podcast que nós publicamos semana passada, e quem estreou nesse podcast do Aprende Brasil foram os professores Paulo Tomazinho e o professor Carlos Sanches, que já esteve conosco aqui. O Paulo Tomazinho falou um negócio bem interessante sobre atividades envolvendo tesoura ou pegar bolinha. Em suma, é para desenvolver a coordenação motora fina, que lá na frente vai auxiliar, vai apoiar para a criança segurar o lápis e ter uma aprendizagem mais fluida, mais tranquila na escrita durante o processo de alfabetização. Então, não é possível trazer para dentro de casa, ou melhor, levar para casa do aluno, uma mesma rotina que a professora da educação infantil, por exemplo, faz na sala de aula, que ela faz uma rodinha, ou ela usa um livro de literatura, enfim, tem todo um preâmbulo para chegar na atividade, no resultado que ela quer, para depois avaliar. Não cabe isso dentro de casa. As rotinas familiares estão muito afetadas. Então, focar no que é essencial na busca de uma evidência de aprendizagem. E uma oportunidade que temos aqui é criar nos alunos essa oportunidade deles desenvolverem a autodisciplina. Entende? Então, a autodisciplina é uma coisa importante quando a gente está trabalhando no modo remoto, né? Eu comecei lá falando de urgência, passando pela emergência e chegando no intencional, né? Agora nós estamos tratando do intencional. E há muitas nomenclaturas. A mais conhecida é o ensino remoto, né? Com atividades não presenciais. Ensino remoto emergencial, como eu vi, por exemplo, no site da UFMG. Então, assim, agora a gente passa para a intenção. E tendo intenção, a gente tem roteiro bem comunicado e oportuniza a autodisciplina. Como eu disse, foco no essencial e
no assíncrono, nós temos a possibilidade de trabalhar uma diversidade de plataformas e recursos que eu vou apresentar daqui a pouquinho. Mas antes, eu entendo que a grande inovação é o controle remoto que você põe na mão do aluno. Vou tomar uma água aqui. Pensem sobre isso. Se quiserem escrever no chat, o que levaria vocês a pensar que eu estou colocando o controle remoto na mão do aluno? Escrevam aí para mim. Por que essa pode ser considerada uma boa inovação? Permitir que ele participe da aula, interatividade, aí a diferença, boa palavra. Isso, autodisciplina, tá dentro, liberdade, ótimo, eu vou até falar sobre isso, autonomia, excelente. Vão escrevendo aí, porque depois eu vou ler tudo isso, tá? Eu vou coletar esse chat todo, faço questão de ver. 3 palavras me chamaram a atenção aqui, interatividade, liberdade e autodisciplina. Com o controle na mão, a primeira coisa que o aluno pode fazer é dar uma pausa no professor. Ele pode voltar ao professor. Ele pode avançar o professor. Ele pode assistir a essa aula, a videoaula, quantas vezes quiser. Outra palavra que me chamou atenção, liberdade. Liberdade é algo que se conquista. Você não ganha liberdade assim do nada. Você vai conquistando graus de liberdade. O ensino remoto fala sobre isso. Isso é uma palavra importante, porque você vai ganhando liberdade, graus de liberdade, para ir construindo autonomia. Autonomia é nível de consciência sobre as coisas. A partir do momento que o aluno vai adquirindo nível de consciência sobre aquilo que ele vai fazendo, ele vai ganhando, conquistando essa liberdade e a performance dele vai melhorando. Eu provoco vocês aqui pelo seguinte, para olhar no futuro. Essa aprendizagem que a gente está tendo agora, com esse período de isolamento, com atividades não presenciais, né, mediadas ou não por tecnologia, né, vou abrir um pouco aí o leque. Esse momento está trazendo para nós a possibilidade de exercer uma metodologia que é a sala de aula invertida. É uma metodologia ativa. Ó. Esse livro aqui, ó, é muito legal. Tá? Eu vou referenciar ele para vocês depois. Esse livro aqui fala muito sobre isso, mas no âmbito híbrido, sala de aula com aula presencial e atividades remotas. Mas vamos trazer isso para as aulas à distância, né? Eu não quero confundir isso com EAD, porque não é a mesma coisa, tá? Pesquisem sobre isso. A atividade remota, o ensino remoto, certo? Orientado pelo professor. Lá na frente vocês vão precisar disso, porque a gente não sabe a extensão dessa pandemia e a extensão do isolamento. Até quando a gente vai ficar em casa? E acredito que é possível que nós vamos ter que ter esse modelamento híbrido até para promover o cumprimento de carga horária das 800 horas. Tá? Então, eu estou pensando lá no futuro. Aquele semáforo que eu coloquei lá no primeiro slide, que eu fiz lá verde, amarelo, vermelho, lembra? Quando eu coloquei lá no crescer, é isso. Como é que eu uso essa aprendizagem pensando, eu vivo só o presente, eu estou pensando no futuro. Tá? Então, é essa reflexão. Bom, então, pessoal, como exemplo de uma plataforma que vocês possam promover atividades assíncronas, atividades onde você consegue fazer uma curadoria melhor de material que você vai orientar para o teu aluno. Pode ser no ON, pode ser no material impresso para aqueles que não têm essa oportunidade de acesso, né, essa infraestrutura. Não importa. O que importa é que no modo assíncrono você consegue planejar e fazer uma curadoria melhor do material. Vou contar outra história aqui, olhando aqui no olho de vocês. Presta atenção. Anteontem, um determinado professor do meu filho colocou uma tela no modo síncrono, estava ao vivo, colocou uma tela com um link de uma atividade.
Ele colocou e tirou. Ele foi ligeiro, ele foi rápido, mas a rapaziada foi mais. Os alunos foram muito mais rápidos. Sabe o que que era? Era o link de uma atividade avaliativa, de uma avaliação que ele fez ontem. Então o professor foi ligeiro, mas os alunos foram muito mais. Percebe? No modo síncrono, ele é bom também. Mas se você não tomar cuidado, um erro pode ser fatal. E no modo assíncrono, você pode verificar, rodar teu vídeo, ler a sua atividade, editar de novo. Você tem oportunidade de voltar atrás antes de publicar para o aluno. Inclusive passando pelo crivo da coordenação, validado pela coordenação pedagógica. Faça a leitura desse QR Code e conte para mim, claro, aqui no caso eu estou restringindo um pouco, que são os nossos clientes do Sistema de Ensino Aprende Brasil. Quem usa o ON, conte para mim o quanto conhece do ON, preenchendo um pequeno formulário. São 3 perguntinhas, tá? Coloque aí, por favor, a sua resposta no formulário, certo? Eu vou pedir para colocar. Eu vou colocar aqui também o link, ele é ativo, tá, gente? O link, ele é ativo no chat, tá? Quem estiver utilizando o smartphone, pode abrir lá no bate-papo, clica nos 3 pontinhos na barra de ferramenta embaixo, bate-papo, clica no link que ele abre e você não cai da reunião, tá? Então, enquanto vocês vão preenchendo isso para mim, e eu vou mostrar isso lá no final, tá? Eu quero mostrar. Ele é anônimo, tá? A gente não tem que colocar o nome, não. Eu só quero entender como que vocês estão conhecendo e entendendo o ON. Então, uma das ferramentas é a ferramenta Atividades. Olha que legal aqui a ferramenta Atividades. Você consegue planejar uma atividade e isso aqui te dá autoria. Embora ela seja orientada conforme volume e unidade do livro, você, claro, você vai dar um título a ela. Você vai permitir ou não que o aluno te entregue um trabalho via interface do ON. Você pode, inclusive, descrever a forma como você deseja que o aluno entregue essa atividade e incluir etapas como links externos. Claro, olha a curadoria que eu falei de material. Visitem o link antes de publicar. Validem o conteúdo para inserir o link. Você pode publicar aí nas etapas links de vídeos. Você pode colocar conteúdos multimídias do próprio ON. E você pode também inserir, anexar arquivos seus, arquivos que você preparou, em extensão JPEG, PDF, Word, Excel, aceita. E aí, como que fica isso na visão do aluno, né? Como é que o aluno enxerga isso lá no ambiente dele do ON? Ele entra no ON, tem um painel aí, uma área de trabalho, ele escolhe lá o conteúdo, né, o componente curricular, e vai lá em atividade e abre. Veja que eu fiz uma descrição onde eu oriento o meu aluno de 5º ano para trabalhar figuras geométricas espaciais, utilizando o livro do Aprende Brasil. Então, eu consigo estabelecer uma relação do material impresso com a plataforma. Ah, mas e se eu tiver que comunicar isso no modo impresso para os meus alunos que não têm acesso? Da mesma maneira, só mudando a mídia, você só mudou a interface. Mas a intenção, a evidência que eu estou buscando é a mesma. O aluno tem aí uma descrição de como ele pode entregar esse trabalho via interface do ON, clicando nesse clipe aí, enviar trabalho. E todas aquelas etapas que vocês vão inserir, eu coloquei 4, mas eu poderia ter colocado mais, 2 links, 3 vídeos, 4 arquivos. Não sufoquem seus alunos, por favor, hein? Lembre-se que a rotina familiar mudou muito, tá? Então, vai no essencial. Voltando aqui, o aluno tem essa oportunidade. Em trilhas, isso aqui é muito legal também. Trilhas de aprendizagem, também assíncrona, porque você agenda a trilha, o aluno vai fazer dentro do período agendado, na hora que ele sentir que dá para fazer. Olha a flexibilidade,
olha a autodisciplina, olha o ritmo, aquelas características que eu apontei no modo assíncrono de ensino remoto. A trilha tem 5 etapas, onde você consegue o encadeamento entre elas, desde a ativação dos conhecimentos prévios pela sondagem, passando por reforço encadeando em novo conteúdo, que será avaliado, e algumas trilhas trazem o Saiba Mais, que faz uma ponte, né, a aprendizagem significativa. Estabelece um elo entre aquela aprendizagem escolarizada, aquele conteúdo escolar, com aplicação no mundo real. Eu vou para a avaliação. Eu só peço perdão que voltou a palavra atividade, na verdade é avaliação. Então, tendo agendado trilhas, o aluno vai fazer essa trilha e você vai ter um relatório em tempo real que eu vou apresentar. Em avaliações, quando eu mandar essa apresentação, eu vou corrigir aqui, tá? Em avaliações, o professor tem como fazer 2 avaliações diferentes, modos diferentes de construção, de edição, para o modo assíncrono. Por quê? Porque eu agendo um período, porque eu respeito o ritmo, porque eu dou para o meu aluno flexibilidade. Então, eu tenho um modo aleatório e um modo manual. Construindo uma avaliação no modo aleatório, você edita agrupamento de questões. Por exemplo, em matemática, eu editei um agrupamento de 10 questões com geometrias dos sólidos e um outro agrupamento de 10 questões com estudo de frações. Só que eu disse para o ON, eu programei no ON, que dessas 10 questões eu quero aplicar 5 e desse outro grupo de 10 mais 5. O que o ON faz? Ele vai sorteando de 10 questões 5 de um grupo e de outras 10 mais 5, vai embaralhando isso e vai mandando para os alunos a cada vez que ele abrir a avaliação. Então, esse modo aleatório, o sistema vai fazendo escolhas, monta uma avaliação, 5 de cá somam 10 e entrega para o aluno. Então, se a Yasmin fosse minha aluna, ela receberia um dado agrupamento. A Vanessa outra, a Michelle outra. Todas essas 3 ferramentas, atividades, avaliações e trilhas, geram relatórios. E aí entra um ponto. As secretarias estaduais de educação e municipais estão normatizando a forma do registro. O registro dessas atividades não presenciais é super importante. Pessoal, registre no detalhe. Registrem as evidências de aprendizagem, registrem a entrega daquilo que vocês estão produzindo, tenham esses arquivos, registrem tudo, porque virão normativas no sentido de dar validação para isso, tá? E uma coisa que eu quero colocar aqui, voltando ainda para a questão da comunicação, linkando com a atividade em si. Quanto mais vocês puderem, sem se exceder, vocês puderem avaliar, coletar a evidência de aprendizagem, menor vai ser aquele esforço que eu falei lá na curva da aprendizagem, lembra? Menor vai ser o esforço lá quando nós voltarmos para o modo presencial, em que serão aplicadas avaliações diagnósticas. Se a gente deixar para avaliar aluno só no fim de bimestre, no fim de mês, aluno, grande parte deles só estudam de véspera. Então, cai no esquecimento. A curva de aprendizagem cai. Eles voltam das férias, a gente tem que retomar com avaliação diagnóstica, o que dirá esse período todo que a gente está passando. Então, esse registro aqui do relatório do ON poderá ser validado. Está aqui, é a resposta do aluno. Certo? Então, tenham tudo isso. Olha, a maneira como vocês enxergam os registros do ON aqui, com o andamento do aluno na trilha, o prazo de entrega, como ele se comportou na trilha. Tem como vocês, professores, configurarem na aba Notas toda a maneira como você deseja receber essas informações de desempenho e ainda exportar essa planilha em Excel. E guarde esse Excel, entende? Olha ele aqui, o modelo com cabeçalho, o ano escolar, a turma, o período trabalhado, todos os títulos, né? Os tipos de avaliações empregados e as notas. E, claro,
não poderia deixar de ser, os gestores escolares também têm acesso aos relatórios no ambiente do administrador. Bom, uma outra coisa que é muito bacana é formulários do Google, tá? Então, formulários do Google, a gente tem como editar atividades, embaralhar questões, você tem como atribuir notas, determinar o período, porque você pode trancar o formulário, você tem como dar feedback para o aluno do que ele acertou, do que ele errou, você tem como liberar gabarito, o formulário do Google, é o Google Forms que a gente fala, você tem como trabalhar, por exemplo, inserindo vídeos, você insere uma sessão de vídeo, depois um conjunto de atividades, um outro texto, outra atividade. Então, o formulário do Google dá para trabalhar muito bem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, um formulário aqui. Quer ver? Ó? Vou pegar um aqui no meu Drive. Vou pegar, se vocês me responderam, aquela enquetezinha lá do início, vocês vão ver o que a gente consegue enxergar depois de responder a um formulário do Google. Olha só. 390 pessoas já responderam, 391 está sendo atualizado. Olha o feedback que eu tive de vocês aqui. 84, quase 84,5% responderam que sim. E aqui eu tenho a rotulagem de quantos por cento há de conhecimento em cada uma dos ambientes do ON que eu coloquei para vocês, tá? Como pergunta. Eu tenho aqui de 0 a 10 o quanto vocês conhecem o ON. Se eu pegar uma curva aqui gaussiana, eu tenho uma média interessante aqui de pessoas que conhecem aí de 6 a 10, de 5 a 10. Né? Então, está bem distribuída, mas eu fico contente. Eu acredito que tenha sido pelos cursos que já demos, nesse momento de isolamento. Então, isso pode ser notado, né, o crescimento do comprometimento com vocês na plataforma, conforme a necessidade desse atendimento remoto. Só que interessante. Aqui, professor, professora, vocês podem construir o site de vocês, tá? E vocês fiquem à vontade para visitar o meu. Eu quero deixar um que eu criei, dá para melhorar, tá, gente? Eu vou melhorar a edição dele. Mas eu coloquei muita referência do que eu estudei para estar com vocês aqui hoje, certo? Então, façam a leitura desse QR Code e visitem o site que eu criei como se eu estivesse comunicando conteúdo para vocês, certo? Então, aqui é muito legal. Outras ferramentas são Britânica Escola, Play Kids, YouTube, blog da assessoria e criar videoaulas, por exemplo, usando PowerPoint. Lá no meu site, do Google Sites, eu deixei lá na área de destaque 2 vídeos para vocês, aonde eu apresento um tutorial para criar videoaulas no PowerPoint, de 2 formas diferentes, com captura de tela e sem captura de tela. Mas, de qualquer forma, vocês criam vídeos em MP4 de forma muito fácil, de forma muito simples. Vou voltar o QR Code aqui, para quem não leu. Eu vou pedir para as meninas lerem o QR Code e compartilhar o link dentro do chat. É só mandar para você mesma no WhatsApp, copiar de lá e jogar no chat para a moçada aqui que está participando, certo? Agora, pessoal, é o seguinte. Preste atenção no vídeo que eu vou apresentar. Vê se dá para concorrer com o aluno que chega com uma coisa dessa na sala de aula, ou no momento fora dela. Eu usei aqui, eu filmei meu celular e abri o aplicativo Photomat. Eu escrevi uma dada equação de 2º grau, essa letra é minha. O aplicativo escaneou, identificou a equação de 2º grau, tratou isso como uma função, está apresentando vários métodos de resolução, nesse caso um método por fatoração, achou as raízes por fatoração, transformou isso numa função, traçou um gráfico, apontando as raízes no gráfico, no eixo da abscissa. Ele apresenta o vértice dessa função,
tá? De concavidade para cima. E aí eu pergunto, né? Como é que eu vou concorrer com o meu aluno que chega na sala de aula com um aplicativo desse? Certo? Não tem como concorrer. Só que a essência que eu vou buscar é o quê? Pergunto para ele, o que você faz com isso, meu filho? O que você faz com esse aplicativo? Entende? Aí que tá. Então, para finalizar, entendo. Nessa imagem de cima, o modo síncrono, todo mundo online, ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, no mesmo horário, na mesma plataforma, tendo orientações ao vivo. Embaixo, o modo assíncrono, cada um manda para o outro, aluno aí à sua esquerda, professor à sua direita na tela, em horários diferentes, respeitando o ritmo, oportunizando flexibilidade e nos dois modos bem planejados, a intenção pedagógica bem planejada, você pode capturar as evidências da aprendizagem. Com isso eu finalizo, agradeço a todos a participação, batemos mais de 2020 participantes, estou muito feliz com a participação de todos, espero ter atingido o objetivo e estou à disposição para os cursos do ON e a gente vai conversando aí com todos. Perguntas? Oi, Leão, obrigada pela sua colaboração, sua fala foi bem pertinente. Na verdade, a gente aqui acompanhando o chat, a gente viu o pessoal que não tem o ON, o gostinho, né? Ah, eu queria ter essa plataforma. A gente conseguiu, você conseguiu ilustrar bem tudo isso que a gente falava de síncrono e assíncrono e deixou o pessoal ali com gostinho de aprender um pouco mais de ON. As meninas coletaram as perguntas e a Michelle vai fazer para você essa primeira rodada. Pois não. Boa tarde, Leão, boa tarde a todos e todas que estão participando conosco. Leão, batemos 2.030 pessoas participando da sua fala, que foi extremamente pertinente, muito boa, né? Falar de tecnologia é sempre importante, especialmente nesse momento, parabéns. Esse momento difícil, desafiador que aí estamos vivendo. E aí nós temos uma pergunta desafiadora também, que é da Pamela Villanova. Ela infelizmente não se identificou, né, no seu lugar, mas ela diz: como capacitar os pais a utilizarem a plataforma e realmente se fazer acessível a todos? Olha, eu acho que não há, a professora Zita gosta muito dessa expressão, vou copiar. Não há receita pronta, porque como a gente está vivendo algo novo, eu penso que essa é uma oportunidade da gente encontrar uma metodologia para capacitar os pais. Então eu penso assim, vamos pensar no melhor dos mundos, tá? Todo mundo com alguma forma de conexão. Eu sei que não é a real, mas para aqueles que poderão ser capacitados. Por que não aqueles professores que tiverem mais intimidade com ferramentas, plataformas na web e ferramentas digitais para interatividade, esses professores não bolarem uma capacitação para os pais, não irem no que é essencial. Então, por exemplo, eu vi num decreto em que estava lá numa orientação pelo decreto que é necessário que aqueles que têm conectividade precisam ter um Gmail, porque dos ambientes que o município vai trabalhar é o Google Drive. E ser uma conta no Gmail não tem como. Então, se eu olhar, se eu fosse capacitar os pais, eu professor ou secretário de educação, eu iria olhar para o decreto e eu iria observar quais são as ferramentas que vamos disponibilizar. Então, é nelas que eu vou trabalhar. Trazer essa cultura digital também para a família. E outra coisa, que os pais não se acanhem, porque a criançada de 8, 9, 10 anos dá uma volta na gente com muita facilidade, pode crer. Não é? É isso aí. Oi, Leão, obrigada. Vanessa também coletou uma pergunta, vai formular aí para nós. Professor Rodrigo, parabéns pela sua palestra. Eu tenho duas perguntas aqui. A primeira é assim, é da Tatiana de Oliveira. Ela diz assim: todos os municípios que têm o sistema de ensino Aprende Brasil da editora Positivo têm acesso ao ON?
Sim. Do infantil ao 9º ano, a gente oferece o acesso a todos. Aí, como que ele se dá? Né? Através de cadastros de usuário e senha na plataforma, todos os professores e alunos têm acesso ao ON, desde, claro, município conveniado com o sistema de ensino, que seja na educação infantil, nos anos iniciais ou nos anos finais. Esse cadastro é feito pelo administrador do ON na tua escola, na unidade que você trabalha. Então, lá pode ser uma coordenadora, um coordenador pedagógico, diretor ou diretor, o auxiliar da secretaria, alguém designado para cuidar da administração de usuários, de cadastro deles dentro do ON. Vou pedir para que cada um na sua região divulgue, já divulgaram também, o pessoal da assessoria de informática educativa divulga muito isso também, para dar o suporte, porque há situações que são de TI, que é de programação lá da TI, mas há situações que são mais do comportamento desse professor ao navegar no ON. E às vezes ele acha que tem algum problema na plataforma, mas ele está cometendo algum engano de navegação, de exploração das ferramentas. E aí, só nessa quarentena, eu produzi 60 vídeos explicando pequenos tutoriais, compartilhando com os colegas de equipe do pedagógico, mandando para o município. Fica até mais simples de explicar. Então, muita coisa de suporte está mais ligado ao comportamento do usuário do que propriamente técnico lá na TI. É isso aí, pessoal. Tranquilo? Obrigada. Eu vou até complementar. Eu que agradeço. De que toda essa orientação de ON, eu estou vendo ali o pessoal perguntando, nós temos também no blog da assessoria, o Rodrigo Fornalski, a equipe toda, sempre está aí bem engajado em deixar o conteúdo bem atualizado. Vocês estão vendo a minha tela? Compartilhei? Sim. Sim. Né? E no blog da assessoria, gente, vocês podem filtrar por informática educativa. Então, tudo que o Leão hoje, de alguma forma, ali já pincelou, nós temos tutoriais e várias informações de navegabilidade do ON mesmo. Reforço ainda que o conteúdo de hoje e de todas as nossas palestras anteriores estão no nosso link, eu deixei ali o link também para vocês. A gente já faz o convite para o próximo encontro. Nós teremos aí no dia 21, agora quinta-feira, a professora Zita Lago retorna conosco e vai falar sobre a formação contínua de professores e educadores, às 3 horas. O link também vai estar disponível no site. E a gente ainda agradece a participação de todos vocês. O pessoal vai colar ali, o QR Code tem o link, mas se vocês não conseguirem visualizar, a gente vai colar também no chat para vocês deixem aí sua opinião sobre a nossa fala. E meninas, obrigada Leão, acho que foi bem produtivo também. Obrigado a todos, até um próximo encontro, conte conosco e poderemos aí formatar os cursos do ON por partes, por ferramenta, para que a gente possa explorar com mais intensidade e oportunizar a vocês mais e mais ferramentas de trabalho aí para esse modo assíncrono nas atividades remotas, né, que é não presencial. Um abraço, pessoal.